Oi, eu sou o Sérgio. Hoje eu vim contar uma história para vocês, mas não vá pensando que vai ser um daqueles contos de romance onde a mocinha se apaixona pelo mocinho, ou aqueles em que o super-herói salva a amada. Não. Hoje eu vou contar a história de como eu amadureci, de como eu aprendi que na vida quase tudo é interesse e que devemos tomar cuidado em quem confiamos. Hoje eu vou contar a história da minha vida. Minha vida tomou um rumo diferente aos 11 anos, quando me mudei para o Rio de Janeiro, uma cidade um tanto bonita e hospitaleira, porém não imaginava as surpresas que estavam à minha espera. De início, a ideia de internato é totalmente contra minha vontade, mas barulho de adolescentes não movem a sociedade. Então eu fui. Encarei de frente o Ateneu, a escola mais famosa do Rio. Antes de me matricular, eu e meu pai fomos à casa do Sr. Aristarco, o diretor do Ateneu, que nos tratou muito bem e nos apresentou sua esposa, Dona Emma, uma mulher deslumbrante. Fiquei sabendo que o senhor é o diretor do Colégio Ateneu que fica aqui perto. Sim, sou o diretor e proprietário. Que bom, irei matricular o Sérgio amanhã lá. Fiquei sabendo que é o melhor. Com certeza. Lembro perfeitamente o dia que cruzei aquelas portas, sem previsão de volta e com todas aquelas malas. Levaram-me para minha sala e me apresentaram. Então foi ali que enterrei tudo que eu era, tudo que eu tinha ou quase achava que sabia, e me afoguei em uma nova experiência de vida. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Sérgio, eu não vou. Sim, Sérgio. Pode a sala de aula? Claro, quer deixar essas coisas aqui? Tá. Pode vir comigo. Bom dia, turma. Esse é o Adel, um novo colega de vocês. Sério? Tá, você coloca o Rebelo, melhor aluno. Agora abre o livro na página 42. E ali estava eu, numa escola, novos ares. Naquele momento eu transbordava de segurança. Atividade na página 45 para casa. Por hoje é só. Tudo era muito novo, era como se não tivesse espaço para mim. Eu me sentia muito deslocado e não gostava muito do que via ao meu redor. Vi que tinha que amadurecer naquele momento, pois os mais fracos eram motivo de piada para os mais fortes. Muito me surpreendeu a tentativa de aproximação de Rebelo, pois achei que não passaria de uma ordem em sala, mas eu o subestimei. Ele foi legal comigo e me ensinou como agir no Ateneu, o que evitar, o que priorizar, enfim, fazer do internato um lugar mais aconchegante. Os dias demoravam a se passar, porém já estava me acostumando a estar ali todos os dias. Eu era considerado um bom aluno, a não ser pela minha briga com o Barbalho, mas depois de tudo finalmente ter se resolvido, acho que finalmente estava me encaixando nos padrões do Ateneu. Depois da vergonha do afogamento na piscina, eu e Sanches ficamos bem próximos, até porque ele salvou a minha vida. Eu sentia gratidão por ele, senti que podíamos ser grandes amigos e aos poucos fomos nos aproximando um do outro. Sanches era um dos melhores alunos da turma dele, então pensei em pedir ajuda em algumas matérias, visto que qualquer auxílio àquela altura já era de grande ajuda. Assim, ele topou em me dar algumas aulas. Nas primeiras aulas, eu conseguia entender tudo o que Sanches dizia, até que ele se saía muito bem como professor. Mas eu senti que havia algo errado. Sanches queria algo em troca, e talvez esse algo fosse custar muito caro para mim. Oi. Oi Sérgio, como vai? Bem, você? Eu estava aqui pensando, a gente se conhece já há alguns meses e o modo como a gente se conheceu foi tão interessante. Bom, acho que foi mais aqueles anos. Vou começar. Calma, está muito agitado, senta aqui perto de mim. Está muito longe ainda, senta mais perto. Sérgio Sanches, vamos lá, o sinal já tocou, voltem para suas salas. Sanches, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Calma, eu não quis dizer isso, eu só queria que fôssemos um pouco mais próximos. Nós já estamos próximos demais. Não Sérgio, espera. Não, espera.
sobre essas aulas deu já. E foi assim que minha vida deu uma reviravolta. Aliás, mais uma delas. Mas acho que essa foi a pior de todas. Além de perder a proteção e a ajuda dele nas matérias, ele, que também era vigilante da escola, começou a usar seu cargo para fazer de minha vida um inferno. De uma forma que eu não sei, eu fui parar no livro de notas de Aristarco, um livro que só tinha o nome dos piores alunos. Assim, Aristarco sempre me humilhava em frente a todos no refeitório. Esse cara, enquanto vocês estudam, se esforçam para não entrar no livro de notas, ele não sai mais de lá. Com o tempo eu fui indo de mal a pior, mas não era isso que eu queria para a minha vida. Eu conhecia a palavra e o amor de Deus e sabia que aquilo não lhe agradava. Então decidi que meus pensamentos voltariam a ser puros como já foram um dia. Eu já havia decidido mudar, porém isso requeria tempo e paciência. Nesse processo de mudança me aproximei de Franco, logo depois que ele ficou de castigo por tomar banho no poço onde a água era destinada a lavar os pratos. Eu vi que ele era o garoto que mais sofria naquele colégio, o garoto que sempre estava de castigo. Assim, eu tentei me aproximar dele para tentar entender o que ele passava. Franco era um aluno que, só porque vinha de uma família mais pobre, sofria maus tratos, tanto dos funcionários como do próprio diretor. Ele aprontava muito, mas fazia isso só para mostrar que não era só um funcionário ou um diretor que podia pará-lo. Ele só queria ser um aluno normal, assim como eu, mas todas as ações têm um preço. Logo após eu me aproximar de Franco, eu senti que todos os inspetores e o próprio diretor começaram a me desprezar. Então, para evitar que eu sofresse mais, eu decidi que seria independente, sem protetor e sem amigos, só eu, o Sérgio, e assim seguiria minha vida no Ateneu. Depois da visita que fiz ao meu pai, onde contei o que realmente acontecia no Ateneu, eu me senti mais confiante, porque ali eu percebi que, depois de tantas coisas, eu ainda estava de pé. Ali eu vi que eu era independente e que não precisava de terceiros para ser um bom aluno. Então decidi voltar à escola, seguindo essa linha de raciocínio. Como sempre, acontecia algo de ruim no Ateneu quando eu ficava feliz. Felizmente, dessa vez não foi comigo. Um jardineiro assassinou outro funcionário a facadas. Corria um boato pela escola que foi por amor a Ângela, uma moça jovem bonita que trabalhava na casa de seu Aristarco e Dona Emma. E adivinha quem pegou o assassino? Sim, o Bento Alves. O bravo colega prendeu o assassino para que ele não fugisse, e assim todos o chamavam de herói. E mais um ano estava chegando ao fim no Ateneu. Voltamos das férias e todos os alunos foram a um passeio organizado por Aristarco, um jardim botânico muito bonito, muito natural. Se não fossem os maus modos dos alunos e funcionários, Aristarco não teria se aborrecido e talvez o passeio até durasse mais. No Ateneu, tudo estava como antes, até que chegou um dia que eu achei que fosse como os outros. Achei que seria só mais um, mas não, algo ruim estava para acontecer. Quando chego perto de Bento Alves, sou recebido com um muro no rosto. Era algo que eu não esperava, mas naquele momento não se passava outra coisa em minha cabeça a não ser revidar. E assim fomos, revidando até cairmos no chão. Brigamos em silêncio, ninguém viu nada ou ouviu. Por sorte, Aristarco estava passando no momento e nos viu embolados no chão. Ele chegou para nos separar e acidentalmente acabou levando o muro da minha mão no seu rosto. No mesmo dia, Bento foi embora do Ateneu e eu fiquei esperando o meu castigo por dias. Ele não veio. Estava eu novamente sozinho no Ateneu, sem amigos, só observando o que acontecia à minha volta. De todos os amigos que passaram pela minha vida durante a minha estadia no Ateneu, Egbert foi o único que não teve interesses a mais em relação à nossa amizade. Com Egbert, eu podia ser sincero, eu sabia que podia confiar nele, e ele em mim. Foi com ele que aprendi o que era amizade.
Compartilhamos aprendizados, histórias, costumes, enfim. Egbert foi um amigo onde sempre tive ajuda quando precisei. Como tínhamos sido bons alunos, Aristarco nos presenteou com um jantar em sua casa, e nós fomos até porque não era de costume de Aristarco perdoar faltas. Os dias iam se passando lentamente, mas eu quase não percebia. Estava tudo indo bem, sem confusões, sem decepções, sem nenhum acontecimento trágico, pelo menos até aquele dia. Eu estava saindo da biblioteca lendo um livro muito bom, por sinal, até que Barreto vem correndo até mim com a expressão sensata no rosto, pronto para me dar a notícia nesse momento. Sérgio, você não acredita no que eu acabei de saber, porque o Franco morreu. Aquela sim era uma notícia que eu não esperava, era o fato de que eu não queria que tivesse acontecido no Ateneu. O colégio inteiro estava de luto. Franco, que sempre sofreu dos maus tratos dos funcionários do Ateneu, talvez agora encontrasse a paz que ele tanto queria, que ele tanto precisava, a paz divina. Certa noite eu estava dormindo e de repente eu acordo com um grito súbito, um grito que me fez estremecer. Estavam todos lá fora, anunciando que o Ateneu estava em chamas. O Ateneu ardia por dentro e por fora. Todos saíram correndo assustados, procurando um lugar seguro para se abrigarem. O incêndio foi provocado por um aluno recém-chegado, o Américo, que estava ali apenas a mando do seu pai. Américo sumiu logo depois do atentado. Dias depois, eu vi a feição de Aristarco. Ele estava derrotado. Viu todo o seu patrimônio ser dilapidado pelas chamas. O Ateneu tinha agora o seu aspecto mais horrível. Eu fiquei sob os cuidados de Dona Emma por meses, depois segui meu caminho, agradecendo ao Ateneu por todos os aprendizados, por todas as histórias, por tudo que fez eu entender como são as pessoas. E assim eu me despeço, deixando uma mensagem. As pessoas precisam aprender a diferença entre o que é correto para todos e o que é satisfatório para o próprio bem. Essa foi a história da minha vida. Eu tenho um probleminha. Ô, vocês têm que ficar em silêncio, não? Não! Tati. Olha, eu ainda tô gravando essa merda. Sabe porque... Tá gravando? Tipo... Tá, é sério. Um dos melhores alunos da turma dele. Então eu pensei em... É depois que tu vai assim... Começou no... Tu tá tão apressado, tu já vai pro Jean. Tá, mas não era agora, mas já. É, mas só depois... Vai. Pô, meu, que é isso, hein? Já acabou, Jéssica? Fábio, o que tu tá fazendo aí, Fábio? Tu grava... Depois que o Naldo dá a facada, tu vai mais pra trás pra pegar a grávida. Quê? Duas mulheres aqui, ó. Sim. Isso não faz sentido nenhum. Mas brigando é mulher, é melhor. O que tu disse? Mas o que tu disse? O quê? O quê? Vai me matar aqui. O barulho deixou eu dar a facada. Era pra dar facada. Assim, e você... Melhor esperar um tempo pra abrir a porta. Fábio! Só sai. A porta tá aberta.